Ceci, o no pior Rio de de tudo, Janeiro, Wellington. Ceci, sabe o que é grave nisso tudo? É que esse cara é juiz. Desculpa, eu estou falando cara, eu estou tentando, sabe o quê? Simplificar a linguagem. Porque eu percebi que a Perfeito, gente perfeito. porque a gente não está falando mais para o povo entender. Então eu estou querendo fazer essa correção por recomendação do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães numa aula que ele deu aqui na quinta-feira. Porque a gente É fica certo, falando é termos correto. porque a gente É. fica falando termos que as pessoas não entendem, e a gente fica revoltado porque as pessoas não entendem, quando na verdade o comunicador deve se preocupar A culpa é nossa, com a mensagem. claro. Exatamente. Então eu vou tentar popularizar, fazer como o Lula fez a vida toda, e deu certo. Falar para o povo entender. Então, quando um cara é juiz, né, é eleito aí desse jeito que a gente não sabe como, porque, na minha opinião, fraude eleitoral, mas patenteada a eleição desse cara aí do Rio de Janeiro, desse governador, né, com nome de militar nazista. Aí, resultado, a primeira coisa que o cara abre a boca para falar é que vai atirar para matar. Isso, É, é, isso é pena de morte, e no Brasil, pena de morte só para casos de crime lesa pátria. Não é? é. E então nós precisamos ir imediatamente ao Supremo, certo? Para registrar como ata essa fala desse rapaz. Não para que o Supremo entre na política determinando o que é ser político ou não, mas é porque fica ali guardadinho, Ceci, como registro numa ata do Supremo, que é para isso que o Supremo serve hoje, como ata histórica, que houve alguém que resistiu a isso. É, claro, claro. E tentar Eu mostrar à concordo contigo população, tem que totalmente. mostrar ao pobre, Ceci, que quem vai levar o tiro na cabeça é ele. É. Não, e qualquer um de nós, quer dizer, sabe-se lá o que vai acontecer, entende? Você hoje abre os diferentes jornais que você vê notícia de guerra, entende? Realmente, o que me parece é que a partir da dupla Estados Unidos e Israel, está se pretendendo uma guerra, cujas dimensões não se sabe bem o que vai acontecer, e eles estão pensando no Brasil como centro dessa guerra. Porque quando o presidente dos Estados Unidos diz que quer incluir o Brasil na OTAN, o que é isso, Wellington? Quem somos nós para entrar em OTAN? Como é que nós vamos fazer frente à despesa de guerra? Um país que ainda nem alimenta direito o seu povo, entende? E por que OTAN? OTAN é Atlântico Norte. O que nós temos com a OTAN? Querem fazer do Brasil palco, né? Para uma futura guerra que pode ser daqui a pouco e pode ser entre nós, como houve no século XIX. É aí que eu acho que a história é importante. As pessoas precisam saber que no século XIX a economia brasileira decolou na década de 1850, quando, através do Barão de Mauá, nós organizamos um conjunto de empresas vitais ao desenvolvimento econômico daquela ocasião. E também um sistema de crédito. A década de 1850, no Brasil, marca a primeira tentativa de implantar um capitalismo liberal voltado para as necessidades do território, do povo e da economia brasileira. Ceci, eu vou passar uma informação técnica aqui para Rômulus rapidinho. Rômulus Maia, o YouTube teve um problema no restreaming aí que derrubou a transmissão. Está em todas as outras plataformas. Eita. Eu queria que você desse uma olhada aí para ver o que é. E Ceci continua falando aqui para que o vídeo continue sem interrupções enquanto você resolve o problema. Apenas a informação. Ceci, desculpe interromper, pode retomar Okay, mas naquela época o Brasil já tentou, entende, uma primeira, usava-se o termo decolar, né? Uma decolagem, quer dizer, em direção à indústria naval, em direção à exploração do Amazonas, em direção a um sistema de crédito livre e a taxas de juros razoáveis, entende, menores que no mercado internacional, com moeda local, e levou um golpe de cima, como agora, quer dizer, no meu entender, foi um golpe conduzido pelo imperador e pelo ministro da Fazenda, Visconde de Itaboraí, que eram alinhados com os interesses das altas finanças situadas em Londres, então cortaram as pernas
do Barão de Mauá. Um incêndio acabou com o estaleiro e com as plantas dos navios que estavam lá. Ele foi obrigado a repassar a empresa, teve que fechar a indústria de navegação, foi vendida. A estrada de ferro não quiseram dar o subsídio que davam a todas as demais estradas de ferro. O banco foi encampado, virou Banco do Brasil, e depois tentaram proibir de todas as formas que ele continuasse no setor financeiro, mas ele continuou através de uma filial no Uruguai, outra em Buenos Aires, e aqui também no Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Então, o Brasil ali tentou ir para frente no modelo americano. Quer dizer, era o grande inspirador naquele momento, era o sistema dos Estados Unidos. Bom, e não deixaram, e aí inventaram uma guerra, em 1964, a Guerra do Paraguai. Né? O Brasil sai, no final da guerra, 68, 69, o Brasil sai com as finanças destroçadas, uma imensa dívida. E aí, a partir da década de 1870, ele está na mão das altas finanças internacionais, está com o sistema ferroviário incipiente e com uma prática que custou muito caro ao Tesouro, que era todo o capital de fora que viesse para ser investido em ferrovia, o Tesouro se comprometia a garantir um lucro mínimo de 7% para o capital investido na construção ferroviária. Então, o Brasil praticamente ofereceu aos países que estavam na frente, naquela época, ofereceu uma caderneta de poupança. Olha, se vocês têm dinheiro sobrando, vocês podem investir aqui no meu sistema ferroviário. E depois outras atividades, como as usinas de açúcar no Nordeste, que eu, né, garanto a vocês um rendimento mínimo de 7% ao ano, em Libra ouro, durante 30, 60 ou 90 anos, dependia da qualidade do investimento. Então, essa experiência foi muito ruim. Isso nos levou à bancarrota. Em 1898, o Brasil teve uma falência, o Tesouro Nacional, não é? Uma crise fantástica de dívida externa, teve que entregar, vender mais da metade do sistema ferroviário. Eles queriam também a Central do Brasil, foi a única coisa que o governo guardou e não passou adiante, que naquele tempo se chamava Estrada de Ferro Dom Pedro II, a República guardou, e algumas outras ferrovias que eles não queriam. Então, isso a gente não pode repetir. Né? Quer dizer, as pessoas deveriam estudar isso. Tem um professor de letras da Unicamp que eu gosto muito, não sei se você conhece, é o Hartmann, Foote Hartmann. Ele tem um livro belíssimo sobre o trem fantasma e tem também o livro da Madeira Mamoré, que é do Manuel Ferreira, que é belíssimo, né? Contando o que foram essas aventuras, como se perdeu o dinheiro. Então, hoje nós temos que fazer, a gente sabe disso. Quer dizer, mas o que o Brasil está fazendo? Está gastando dinheiro nesse BLT, está gastando dinheiro no BRT, tudo isso sai caro, não serve para nada. Quer dizer, quem entende de transportes tem que dizer, não há substituto para o sistema ferroviário, por enquanto. Não se conhece nenhum sistema melhor, não é? Que possa atender grandes distâncias, como é o caso do território brasileiro, e que possa transportar grande quantidade, massa, peso de mercadorias. Então, nós teríamos que refazer urgente o nosso sistema. Dá, mas não é com esse governo, não é com esse governador do Rio de Janeiro, não é com esse liberalismo de Chicago, tipo Paulo Guedes está querendo. Eles estão numa direção contrária aos interesses do povo brasileiro. Tudo que nós demoramos algum tempo e com muita criatividade conseguimos construir, está sendo destroçado, né? Energia elétrica. O Brasil apresentou as maiores taxas de crescimento entre 30 e 80, 50 anos, meio século. Nós conseguimos fornecer uma energia barata, na quantidade necessária,
para toda a indústria e para toda a população brasileira. Quer dizer, a gente fez, não tinha problema de energia naquele tempo. Né? Hoje você tem uma energia cara, né? Que está impedindo, inclusive, o consumo de bens industriais dentro de casa, porque tudo que gasta muita energia a gente não quer, porque está difícil pagar a conta de energia no final do mês com o orçamento da família brasileira, porque estão vendendo, estão repassando, entende, para esses grupos transnacionais, num período em que eles não têm muito empenho em aumentar a produção, quer dizer, na verdade, nós vivemos a época do capitalismo financiarizado, ou seja, o sonho de todo capitalista não é produzir, não é gerar emprego, não é criar uma fábrica nova, não é nem inventar processos melhores e mais econômicos. A preocupação é fazer dinheiro. Eu digo que hoje o sonho de qualquer capitalista é apertar botãozinho. Ele quer apertar botãozinho feito WhatsApp. Bum, sai 1 milhão, bum, outro milhão. Daqui a pouco 100 milhões. Nós... É isso que eles querem, é isso que eles pensam. Né? É esse o sonho atual do grande capital, principalmente o europeu e o norte-americano. E a gente não tem nada a ver com isso. Né? Nós temos outras necessidades e nós temos também outras possibilidades. Nós somos capazes de viver muito bem com aquilo que nós temos e fazendo aliança com os nossos vizinhos, quer dizer, Bolívia, Argentina, Peru, né? Agora, o que a gente precisa é de independência. Nós precisamos retomar a soberania. Nós precisamos retomar nas mãos as rédeas dos nossos caminhos. Nós precisamos ter o direito, né, de desenvolvermos nós próprios o nosso futuro, a nossa trajetória. E agora ficou difícil por causa dessas eleições, não é, que parecem, por enquanto, pouco promissoras, em matéria de crescimento, em matéria de soberania. Eu também, como você, eu desconfio da lisura que houve nas eleições, porque o que eu observo, quer dizer, como é possível que todos os institutos de pesquisa tenham errado, e não só no cargo de presidente e governador, mas todos os demais cargos de senador, por exemplo. Né? As pesquisas falharam. Falharam em Minas, falharam no Rio de Janeiro, falharam em São Paulo, falharam. O único lugar, eu acho, onde elas acertaram um pouquinho foi no Rio Grande do Sul, que o único senador dos que estavam previstos como vitoriosos nas pesquisas eleitorais, o único que se elegeu, eu acho que foi o senador Paulo Paim. Né? O resto, não. Apareceu gente nova, gente que ninguém sabia quem era, gente da qual nunca se ouvira falar, como esse juiz aqui do Rio de Janeiro, o outro empresário lá do Novo de Minas Gerais. Então, foram eleições muito estranhas, entende? Muito estranhas, muito sujeitas à desconfiança e a dúvidas. Né? Agora, é isso que a gente vai ter que resolver, não é? Porque com esse comando que aí está, parece que vai ser muito difícil remontar o sistema de transportes, o sistema de energia, que são setores estratégicos, tá, para o desenvolvimento de uma nação. Se a gente tem um sistema de transportes ineficiente, eu acho que a gente pode explicar para qualquer pessoa o que significa ineficiência. É um preço alto, é um preço em desacordo com a concorrência internacional e em desacordo com a nossa capacidade de pagamento. Quer dizer, eu, no final dos anos 80, eu fui presidente de um órgão de transporte público e eu fazia um paralelo entre o sistema brasileiro e o sistema francês, que eu conhecia de vez em quando eu ia a Paris, eu estudei lá, e eu lembro que naquela época, em Paris, o governo financiava, subsidiava 70% do preço da passagem, né, urbana, para que o trabalhador pudesse ter um sistema de transportes bom,
e, ao mesmo tempo, compatível com a sua renda. Então, se o governo financiava 70%, o preço cobrado do trabalhador era apenas 30% do custo do sistema. Aqui no Rio, nós não tínhamos nada. Nós queríamos um bom sistema de transportes e queríamos que as pessoas pagassem com o salário mínimo, que era absolutamente miserável. Porque você vê, no final dos anos 80, o salário mínimo era a metade, aproximadamente, em termos de poder real, do que foi no tempo do governo do Lula. Então, não tinha condição de ter um bom sistema de transportes. O governo precisaria subsidiar, para que as empresas pudessem investir. Naquele momento, a gente estava começando o metrô, nós tínhamos um metrô que ia até a Tijuca, e de Botafogo a Tijuca, basicamente, depois até Pavuna. Então, sem o sistema de transportes, as pessoas não poderão viver bem, as mercadorias não poderão se deslocar com facilidade e o custo de vida vai ser alto. O sistema de transporte é vital para boas condições de vida, melhoria do tempo de deslocamento e da situação de conforto da massa de trabalhadores, porque também não se iludam que não é possível andar de carro o tempo todo, porque as grandes cidades não comportam que cada indivíduo use seu carro, entende? Nem aqui, E nem não vai ter estrada, Ceci, não vai ter estrada, 20 anos de congelamento com essa PEC, não vai haver investimento, não vai ter estrada. Eu quero saber o que é que se passa na cabeça do empresário brasileiro que investiu nesse mergulho na morte. É um suicídio programado. É um suicídio, quer dizer. Eu tenho desconfiado há algum tempo que eles projetam para o Brasil, eles significa as altas finanças mundiais, os donos do poder, os donos do capital, a Firjan, a Confederação Nacional do Comércio, a Confederação Nacional da Indústria, que são os caras que tomaram o poder, como vassalos do poder maior internacional. Eu tenho a impressão que eles talvez não estejam informados, mas o que se projeta para o Brasil é um futuro semelhante ao da África. Se quiserem saber o que é a África, dá um pulinho até lá. Vai ao Mali, vai ao Congo. Não, Ceci, você falou tudo aí. Eu digo isso desde o início do ano, que o Brasil caminha para a congolização. Eu conheço o Congo. Então, ninguém me falou, não. Eu fui lá. A semana passada, há 15 dias, aliás, eu estava em Angola, que está num conflito terrível nas fronteiras por causa da imigração ilegal dos congoleses que estão explorando diamantes contrabandeados. E quem compra esse diamante está fazendo propaganda na Europa contra o governo de Angola, que quer apenas a sua soberania territorial e nacional respeitada, de acordo com o que foi firmado com as Nações Unidas e outras entidades internacionais. Assim, Ceci Juruá, é uma expoliação total e o Brasil está nessa expoliação. E precisamos reagir. Não podemos ser um terreno. Você falou em diamantes. Outro dia eu li num jornal, talvez tenha sido no Mundo, que o Centro Mundial de Troca, de Comercialização de Diamantes é o Líbano. A sua mão está sobre o microfone aí, ficou um pouco abafada a sua voz. Agora sim. Agora. Certo. Passou? Tá. Joia. Ok. Então, eu li que o Centro de Comercialização Mundial de Diamantes é o Líbano. Você ouviu falar alguma coisa? Pois é. Exatamente. E na América Latina, sabe, na América Latina é o Uruguai, que não tem uma única fonte para exploração do diamante. Não tem uma mina, né, Wellington? Mas você sabe que tem uma conexão ali do lado do Líbano, que é Israel também, né? Tem muito envolvido nesse comércio de diamantes internacional também. Exatamente. Ceci, eu vou fazer uma campanha com o nosso público para comprar um tripé para você colocar o seu
Não, eu posso comprar um tripé, tem que me ajudar. Que tripé é esse? Como é que é? Eu estou colada no computador, aí boto uma pedra para segurar e ficar na posição que vocês gostam, que é essa posição horizontal. Tá bom, não tá? Para ver? Estava, aí você mexeu. Mas e agora? Às vezes, até a capa do celular resolve. Por exemplo, essa aqui minha, olha só, ela própria já fica em pé, tá vendo? Deixando assim, ela fica em pé, ela faz um triângulo. É verdade, eu tenho uma capinha, pois é. Mas eu me preocupo também em estar com uma posição correta para o rosto, né, também? É claro, é claro. Isso que a gente fica muito deformado. Mas está tudo certo agora. Ceci, para concluir o seu comentário, eu gostaria que você fizesse um apelo aí aos militares que estão no poder indiretamente não, eles foram eleitos com uma capa chamada Bolsonaro. Como você é nacionalista, você é uma mulher com muitos anos de vida e ainda vai viver muito mais com esse rosto de menina que você tem, e certamente a saúde acompanha, você faça um convite aos militares para que eles tenham um pouco de senso de nacionalismo, e não esse nacionalismo barato aí de cantar hino e respeitar o verde e amarelo como se barriga vazia e miséria fossem superados com o hino a plenos pulmões, que nem vai ter plenos, quem tem fome não tem plenos pulmões, não é? Então eu queria que você fizesse esse apelo aí sobre o nacionalismo. Olha só, Wellington, eu estou muito decepcionada com os militares. Durante muitos anos eu fui, de certa maneira, uma defensora dos generais, né? Reconhecendo que houve ditadura, reconhecendo que a ditadura foi péssima do ponto de vista de direitos humanos, reconhecendo todos os crimes da ditadura contra o desenvolvimento cultural do Brasil, porque ela exilou os nossos melhores professores, os grandes cérebros da ocasião tiveram que ir para o exterior. Então, esse crime contra a cultura que a ditadura fez, ele não está dimensionado, ele, aliás, não se pode dimensionar, nem do ponto de vista de dinheiro, nem o que se perdeu como cultura, né? Mas, eu dizia, pelo menos, eles defenderam a economia brasileira. Eles fizeram o sistema estatal. Fizeram a Telebrás, fizeram a Eletrobras. A Petrobras não era nada no início dos anos 70, quando você pega os livros do início da década, os carros, muitíssima importação de petróleo. Né? Então, eles foram setores estratégicos da economia e eles se preocuparam em preservar, não é, o território e as riquezas do Brasil. E eu os defendia em nome desse bem que eles fizeram e desse papel que eles desempenharam de guardiães do patrimônio nacional. Isso acabou. Quer dizer, hoje eu estou profundamente decepcionada. Esses militares que estão aí parece que não estão vendo nada da dilapidação que está sendo feita. Eles não levantam uma dúvida, uma interrogação sobre qual será o destino econômico do Brasil e dos brasileiros. Eles parecem absolutamente embriagados pela possibilidade de ocupar novamente um pequeno espaço de poder. Né? Eu estou muito decepcionada. Esse vice até hoje não disse uma frase que a gente pudesse elogiar. O ministro da Defesa também agora apareceu aí para, não sei se é verdade, para atacar o Amorim, Celso Amorim, justamente uma das grandes personalidades desse início do século, um homem que é respeitado em todos os países do mundo, que é responsável por um papel de projeção do Brasil no cenário internacional, não é? Com aquela política externa ativa e altiva. Então, eu estou muito preocupada, porque me parece que os militares esqueceram totalmente o papel do Geisel, a importância do Geisel na década de 70, a ideologia do Geisel e o empenho do Geisel e daqueles que o cercavam, nunca é um homem só, não é? Em fazer do Brasil uma grande nação, em preservar a paz, em sair da esfera norte-americana. Eu lembro que o Geisel rompeu o Tratado Militar norte-americano
e tentou restabelecer os laços com a Alemanha, e isso foi pura e simplesmente porque realmente eu acho que era um general que preservava a paz, entende? Ele percebeu os ímpetos guerreiros expansionistas dos Estados Unidos, ele conhecia muito bem a ambição que tem os Estados Unidos de dominar a América de norte ao sul, famosa Dona Monroe, que vai fazer 200 anos agora, 2023. O Geisel quis outro futuro para nós, né? E esses generais, esse pessoal que está aí, por enquanto, não disse uma palavra que permita resgatar o respeito da população pelas Forças Armadas. Elas parecem desinteressadas em matéria de futuro da pátria, elas não mostram a menor preocupação com esses sonhos assassinos, eu diria, de algumas pessoas que estão no poder, e também com a onda de violência que impera no Brasil, principalmente do ponto de vista mulheres, crianças, menores, entende? É muito grave a situação, né? Eu acho que a sociedade foi rompida, a paz mundial está sendo rompida, querem colocar um mundo de guerra, que sejamos antigos participantes dessa guerra, e nós não temos o menor interesse nisso. E eu não vejo as Forças Armadas se pronunciarem em defesa da pátria, em defesa do povo brasileiro. É para isso que elas existem, né? Sem isto, pode acabar com as Forças Armadas, não precisamos mais. Muito bem, Ceci. Parabéns pelo seu comentário. Tenho falado sobre isso aqui no Duplo Expresso, tenho denunciado com outras pessoas também que aqui aparecem para comentar ou para concederem entrevistas. E eu quero dizer a você, Ceci Juruá, que é um momento realmente preocupante, porque quando eu vejo que o militar que hoje está aí, 75%, salvo engano, é filho ou neto de militar e só conseguiu desenvolver um rancor por terem perdido o regime no meio dos anos 80 e esqueceram qualquer valor sobre construção de refinarias, tudo isso que você falou. O foco no Estado e na economia nacional dos militares. Mas os pais também têm culpa. Esses militares que tem hoje aí, sabe qual era o sonho deles aos 15 anos de idade? Apertar a mão de Mickey Mouse. Você acha que daí, de jovens, que tem como sonho apertar a mão de Mickey, a gente ia ter adulto como? Um adulto idiota. É isso. Nós temos hoje frutos dessas pessoas que foram apertar a mão de Mickey na infância e na adolescência. E que cresceram com esses jogos de computador, entende? Videogames. Joguinho de guerra, apertando o botãozinho. Quer dizer, eu digo, não é possível isso, né? Eu acho que os pais são responsáveis, é uma cultura mundial, infelizmente, isso, e a gente tem que lutar contra, não sei como, mas algo que nós temos que pensar é como é, que maneiras nós usaremos para continuar a desenvolver a inteligência de nossos filhos, né? Porque quem se cria diante do computador, fazendo esses joguinhos, ou então no WhatsApp, não desenvolve inteligência. Quando chegar numa idade adulta, ele é incapaz de desenvolver um raciocínio próprio. A criatividade vai ficar prejudicada, né? Então, nós temos que ter preocupação de voltar a incentivar a leitura e voltar a conversar, Wellington, voltar a falar. E falar uma linguagem simples, uma linguagem que todos entendam, né? Não precisamos de modelos teóricos, tem que usar o bom senso. Quer dizer, o povo brasileiro precisa casa, comida, educação e saúde. Pronto. Essas têm que ser as prioridades do governo. Uma casa para cada um pedaço de terra para cada um, né? Todos podem ter a sua casinha, ter o seu quintal, ter a sua plantação mínima, né? Tem espaço para isso. Todos têm que ter educação, ou seja, uma escola que os leve até os 18 anos, pelo menos, depois daí que lutem pela vida. Todos têm que ter
saúde, quer dizer, a medicina, né, com tudo que ela tem de disponível hoje, enquanto nós não oferecermos